falar, mas a gente vai ficar esperando o negócio passar e já viu. Aí a hora vai passando também. Nós vamos lá no livro de Provérbios 3. Glória a Deus. Provérbios 3, pessoal. Hoje a gente tem um negócio muito bom para aprender aqui no Provérbios 3. Provérbios 3, lá no versículo 1. Provérbios 3, versículo 1. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Se quiser ligar aí, pode ligar, tá? Em Provérbios 3, versículo 1, o Senhor está dando os conselhos para a gente procurar. Eu estava em casa orando e Deus falou no meu coração sobre essa palavra. O Provérbios 3 está falando para a gente que a gente deve procurar a sabedoria de Deus. Porque muitas das vezes a gente confia mais na nossa própria sabedoria do que na sabedoria de Deus. E é isso aí, às vezes a gente acaba tomando lugares e indo por caminhos que a gente se arrepende lá na frente. Já viu, irmão? Deus é muito sábio. Por isso que Salomão, que foi um dos reis mais sábios do mundo, quando Deus pediu a ele, quando Deus perguntou a ele o que ele queria, peça o que você quiser, eu vou te dar. Ele já foi sábio em pedir sabedoria. Porque mas pastor, se fosse eu ia pedir dinheiro, ia pedir uma mala de dinheiro para não ficar bem rico. Mas quantas pessoas no mundo, né? Que nem uma vez eu vi uma reportagem de um homem que era podre de rico. Ele ganhou uma bolada. E esse homem, o que aconteceu com ele? Pouco tempo depois, o homem estava pobre de novo. Quer dizer, ele ganhou aquele dinheiro todo, mas ele não soube, ele não tem sabedoria para administrar o que ele ganhou. Assim também somos nós. Pastor, mas eu não ganhei uma bolsa de dinheiro, mas às vezes você, no casamento, no relacionamento, a pessoa precisa de sabedoria. Se o homem não tiver sabedoria, a mulher não tiver sabedoria, quantos casamentos por aí vai destruir? E às vezes a gente conversa com a pessoa, sabe o que a pessoa fala? Mas tem falta de sabedoria minha. Se eu tivesse tido paciência com ela, se eu tivesse compreendido mais ele, entendeu? Ou outros que jogou os pés pelas mãos, se eu tivesse sabedoria, se eu tivesse esperado mais um pouco, eu não tinha caído nessa, às vezes até uma dívida que a pessoa fez. Tudo por falta de sabedoria. Então, a sabedoria de Deus é que faz a gente vencer, até a família. Até a família. O povo de Deus lá atrás,
eles foram salvos porque Deus levantou lá a rainha Esther. E a rainha Esther, ela foi uma rainha sábia. Ela soube entrar lá na presença de Deus, na presença do rei. E ela teve sabedoria, por quê? Porque ela não foi de qualquer maneira. Antes dela se apresentar ao rei, o que ela fez? Ela convocou todo mundo: pessoal, vamos fazer um jejum, vamos entrar em oração. Todo mundo intercede aí por mim para que eu seja aceita lá na presença do rei. Quer dizer, ela podia ter ido de qualquer... Não, pode deixar que eu sou mulher dele, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou a rainha. Não, ela não foi de qualquer maneira obrigada. Aí dele que é parceiro, aí dele que abaixar aquele cego para mim, ela não fez isso. Tem muitas mulheres que perdem também o marido, destrói o casamento por falta de sabedoria. E homens também. De vez em confiar no Senhor, no que Deus está falando, e pela palavra, a pessoa acha que se fizer do jeito dele, do jeito dela, vai dar certo. Acaba destruindo o casamento. Diz que a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, derruba. E não é só a mulher, o homem também. O homem sábio edifica lá a casa. Então, a palavra de Deus orienta a gente a buscar sabedoria. Estava orando a Deus e Deus estava falando no meu coração. O negócio é a sabedoria. Tem que pedir a Deus, senão a gente acaba pegando o caminho errado. Aí olha que tudo, até para comprar, gente. Até para comprar alguma coisa, a gente tem que ter sabedoria de Deus. Eu fui comprar um negócio, uma peça do carro, R$70 a peça. Falaram para mim, vai lá, essa peça que está ruim. Uma pecinha pequenininha, R$70 que eu comprei. Aí estava na garantia, demorei a botar no carro, porque também tive que levar ele lá no eletricista, mas já tinha passado de 3 meses a garantia. Quando chegou lá para botar a peça novinha, zerada, a peça não prestou. E o rapaz falou, essa peça aí não presta. Isso aí é a marca, essa marca aí. E outra coisa, essa marca aí não presta, tinha que ser original. Aí, quer dizer, por R$70 jogar fora a peça novinha, não pode trocar. Não serviu para o carro. Eu até agora ainda nem comprei, porque comprar outra peça daquela, eu gastei dinheiro 2 vezes. Então, se você não tiver sabedoria, você acaba desperdiçando seu dinheiro. Você vai comprar um troço que tem que ser tudo orado e pedir a Deus a sabedoria. Tudo tem que ter aquela oração, aquela consulta a Deus. Entendeu? É tudo, as amizades. As amizades, gente, a amizade errada só Jesus. A palavra de Deus diz o seguinte. A palavra de Deus diz o seguinte: bem-aventurado, bem-aventurados que não andam no conselho ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores. O que é o conselho do ímpio? A pessoa só te dá conselho ímpio. E o que é ímpio? Do mundo. Por que você não faz isso? Por que você não faz? Mas aquele conselho, se você for analisar ele com a Bíblia, você vai ver que ele não tem nada a ver com a Bíblia. Aquele conselho está fora da palavra, aquele conselho não está dentro dos padrões bíblicos. Não está dentro dos padrões bíblicos. Então, quer dizer, você está tomando conselho de uma pessoa que é ímpia. Ela não tem temor de Deus. Às vezes aquela pessoa não se consagra, aquela pessoa vive totalmente fora da palavra e vai te dar conselhos que vai fazer você viver fora da palavra também. Entendeu?
Vou dar uma pausa para o pessoal. Boa noite, a paz do Senhor me guia. Marildinha, que chuva é essa, Marildinha? Hã? Teve que vir de poçante hoje, Marilda. Teve que vir de carruagem hoje, Marilda. Tá passando, né? Graças a Deus. A chuvinha caindo aí para molhar as coisinhas. Pôr do sol. Lúcio, chuvinha é essa aí, Lúcio? Hã? Passada ali do Itaipu? Como é que tá o negócio lá? Oi? Glória a Deus. Eu te amo. A mão de Deus, os anjos de Deus estão guardando esse lugar, em nome de Jesus. E aí, Guigui? Tudo bom? Luiz Abacate. Tá bonito o negócio, tá colorido lá, hein? Hã? Aquele gato é? Eita! Vai, irmão! Ele já tá te esperando aí, pra você não ia vir, não. Ele falou que você não ia vir, não ficar cachudo. Essa família não é pão de açúcar, não, isso daí. Isso daí é filho na loja, né? Hã? Glória a Deus. Eu estava esperando vocês sentar, que é para mim recapitular só um pouquinho do que eu já tinha começado. Eu comecei quase ainda agora. Eu estava explicando aqui, vou voltar aqui, vou dar um represinho aqui, tá, pessoal? O pessoal que chegou agora. Eu estava explicando aqui que eu estava orando em casa, e Deus estava falando no meu coração sobre a sabedoria. Que é a importância da gente buscar a sabedoria de Deus. Não a nossa, mas a de Deus. E eu estava explicando que tudo nessa vida a gente precisa da sabedoria de Deus. É para conduzir o casamento, é para você saber lidar com a sua esposa, saber lidar com o seu marido, né? Eu estava até explicando como tem um provérbio que diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a mulher sábia não é só aquela que tem marido, não, gente. Você não tem marido, mas você tem filhos, tem família. Ela edifica a sua casa. E o homem sábio também. Você está entendendo? Que é construir, é aquela pessoa que busca Deus, ela ora a Deus pela sua família. Entendeu? Muitas das vezes o demônio usa uma pessoa lá para afrontar, entendeu? Para querer te tirar da presença de Deus, para você debater, discutir, você vai orar. É uma sabedoria. Você está entendendo? Você não paga mal com mal, não paga a mesma moeda. E você vai amadurecendo, pedindo sabedoria a Deus. É para comprar, você precisa de sabedoria. Eu, antigamente, eu passava no lugar de um negócio, e gostei daquilo ali, eu comprava. Depois o troço ficava lá, eu nem usava aquilo ali. Depois eu falei assim, mas para que eu comprei isso? É bonitinho, mas não serve para nada. Você está entendendo? Então você tem que pensar bem, eu vou comprar aquilo ali, mas o que eu vou fazer com isso? Para que isso me serve? Quanto tempo isso vai durar? Eu comprei um negócio, eu fui num determinado lugar, um tempo atrás, comprei uma coxa para minha cama. Uma não, duas. E lá Deus fez a gente fazer um negócio lá para a nossa cama ficou gigante. Então uma coxa só não dá para cobrir nossa cama. Lá eu tenho que comprar duas, minha mãe é costureira, ela vai lá e aí junta lá uma para outra.
Aí eu comprei 2 coxas e fui embora. Na hora que eu comprei, eu olhei que ela estava na promoção, agarrei ela e trouxe. Entendeu? Baratinho, acho que está R$50 cada um. Mas pelo tipozinho que era, tipo um abridãozinho, olhei por fora, achei legal e trouxe. Só que eu não procurei ler na embalagem, procurar saber na embalagem que tipo de pano, que tipo de tecido que era. Olha, eu vou te falar, né? O pano era muito estranho, isso lavou o pano ficou todo esquisito. Entendeu? As florzinhas sumiu tudo, o gato sumiu tudo, no meio, vou só dar uns babadinhos. Que ela sumiu e desapareceu tudo. A coxa não prestou. Quer dizer, foi um dinheiro jogado fora. Eu tive que comprar outra coxa, mais 2 coxas. Aí eu procurei ver o pano direitinho. E eu comprei até, não sei se foi na Shopee, E aí, porque a primeira que eu comprei não foi na internet. Fui lá, não, foi toda na loja comprar. Eu passei lá, eu podia ter visto direitinho a qualidade daquele pano. Você está entendendo? Então tem coisas que você tem que observar. Até para comprar você precisa ter sabedoria. Para ver se eu compro um troço hoje. Ah, não, vai estar baratinho, então você também não vê muita qualidade, não. Mas o troço não está nem funcionando mais. Igual um fone de ouvido que eu fui comprar R$5. Está baratinho, gente. R$5 um fone. Comprei fone para a família toda. Durou 2 dias, 3 dias. Nossa, menino! Você está ligado? Então tem que ter sabedoria, que às vezes a gente joga até dinheiro fora. E a gente precisa ter sabedoria para administrar o que Deus bota na sua mão. Você tem que ter sabedoria. Eu fui comprar um negócio. Ai, meu Deus. Foi uma vassoura. E aí, quando eu entrei, a Natasha tinha comprado uma vassoura, falou, mãe, em tal lugar, quando você está no lugar, é R$8. R$8, falou? Comprou vassoura? R$8, né? Aí eu passei lá, vi a vassoura de R$8, eu falei, bom, depois eu vou comprar uma vassoura. Aí, no outro dia eu fui para outro lugar, outro comércio. Aí eu entrei lá e falei, poxa, acho que eu vou aproveitar, já vou ver a vassoura daqui mesmo. Fui lá ver, gente, a mesma vassoura, R$12. Olha a diferença de 8 para 12. R$12. E teve uma outra coisa também que eu fui comprar, que era uma loja, uma pertinho da outra. Mas uma estava caríssima, a outra estava a mesma coisa, meio a metade do preço. Então, às vezes, a gente não sabe administrar direito o negócio. O meu pastor costuma dizer que é bom você fazer compra quando você não está com fome. É bom você fazer um lanchinho primeiro e depois você entra no mercado. Pastora, por quê? Porque você com fome, tu pega tudo que tem na prateleira. Não, isso aqui também. Isso aqui também. Não, isso aqui eu também eu como. Depois você chega em casa e come um negocinho, tem coisa que fica lá no armário. Você, por que eu comprei isso mesmo? Coisa que você nem usa. Entendeu? Sim ou não? Você tem que comprar o que você vai comer. Você tem que ter sabedoria para comprar. Eu só compro um negócio que eu não vai comer. Ele foi pegando aquilo ali para ficar estragando no armário e ele jogava fora. O dinheiro daquilo ali dá para você comprar um negócio que você ia comer. Então a sabedoria de Deus, a gente precisa pedir sabedoria para tudo. Até para servir a Deus, sabia? Até para servir a Deus. Você precisa pedir sabedoria, porque às vezes Deus está mandando você fazer uma coisa e você não faz. E às vezes Deus está fazendo uma coisa que Deus está falando você fazer outra. Você tem que ver qual é a vontade de Deus. A Bíblia fala para você ver qual é a boa, é a agradável vontade de Deus. Pastor, como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Presta atenção.
Alguns ainda não sabem. Você tem que orar a Deus: Senhor, qual é o meu chamado? O Senhor me escolheu para quê? Porque todos nós fomos escolhidos por um decreto, por um propósito nessa terra. A gente não foi escolhido por Deus por nada, não. Nós fomos escolhidos para servir a Deus. Servir a Deus o quê? Na Bíblia tem tantas pessoas que serviram a Deus. Tinha pessoas que serviam a Deus arrumando as mesas. Tinha pessoas que serviam a Deus com seus bens, como aquelas mulheres. Outros com louvor, outros com canto, outros com palavra de Deus. Então, às vezes a pessoa não sabe. Você tem que pedir a Deus para te mostrar qual é a boa e perfeita vontade dele para a sua vida. Porque muitas das vezes nós queremos certas coisas que nós não estamos fazendo a vontade dele primeiro. Eu estava pregando até sobre dízimo, né? Porque o dízimo é uma semente que você primeiro você tem que plantar para depois você colher. É dando que se recebe. Assim também, como o meu pastor pregou hoje lá, é as outras coisas. O que você quer que Deus faça a sua vontade, você primeiro tem que se lançar para fazer ali. Primeiro ele, você vai dar, depois você vai receber. Você faz a vontade dele e ele faz a sua. Mas você tem que observar se você está fazendo a vontade de Deus. E outros já sabem qual é a vontade de Deus, mas a pessoa não faz. A pessoa acha que, assim, a pior coisa que tem é dar desculpa para Deus, gente. Como, por exemplo, eu fui ungido para fazer o quê? Eu não posso parar de pregar. Você está entendendo? Se eu parar de pregar, pode ter certeza absoluta que tem um espírito agindo na minha vida. Porque ele não é normal, Deus não vai entender isso a parar, porque ele não entendeu Jonas. Talvez o Jonas deve ter pensado que Deus entenderia ele. Você sabe que aquele povo lá é duro de coração. E não vi mesmo. Meu irmão, ficou as coisas ruins com Jonas. Porque o Jonas, ele fugia da face de Deus, a Bíblia diz isso. Porque quando eu nego o meu chamado, eu estou fugindo de Deus. Não tem como eu dizer, gente, que Deus vai entender um troço que eu fui escolhida, fui ungida, fui consagrada por aquilo ali. Você está entendendo? O Moisés era outro. O Moisés, ele conseguiu provocar a ira de Deus. Que é isso? Está escrito na Bíblia. Porque ele ficava dando desculpa para Deus. Senhor, mas eu não vou porque eu não sei falar direito. Eu não vou porque eu não sei o que. Eu não vou. Gente, uma vez que você foi escolhido e chamado, você nunca deve parar com o seu ministério. Você está fazendo péssima coisa. Entendeu? Você está fazendo péssima coisa. O Davi, ele parou por um tempinho, caiu feio. Uma guerra assim que ele não foi, porque ele era um guerreiro, ele não era para parar de guerrear. Não era para parar de guerrear. Você está entendendo? Nós temos que procurar a cada dia fazer mais para Jesus, não menos. Você entendeu? Então as coisas enrolam, dá ruim, mas por quê? Porque eu não estou. A gente tem que observar, gente, meu pastor hoje de manhã pregou sobre isso. Você tem que observar se você ainda está obedecendo a Deus. Porque às vezes a pessoa não obedece mais. Quando a palavra de Deus nasce uma ira, uma chateação no coração da pessoa, gente, isso não é normal. Você está achando que isso é normal, o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é manso e é humilde. Por isso que lá no livro de Tiago está escrito assim: boa noite, mano. Deus abençoe, como faz bem. Oi? O joelho? Uma vez um curativo? Oi? Então, o que acontece? A gente tem que observar isso. E outra coisa, no livro de Tiago está escrito o seguinte: aceitai, né? Receber com mansidão a palavra que é enxertada em vós. Você entendeu? Porque você não recebe mais a palavra de Deus com mansidão.
Às vezes a pessoa não recebe mais a palavra de Deus como palavra de Deus, ela se revolta, se ira contra a palavra. Então isso não é normal. Jesus é perto. Se eu me iro contra a palavra, tem alguma questão. E hoje meu pastor, ele pregou sobre isso. Teve uma época da vida dele que ele tomou uma birra do pastor dele. E eu também já passei por isso, dá até nojo da cara do pastor. Aí é um pecado que você entra muito sério, porque a Bíblia diz que quem tocou no ungido de Deus, ele foi em conta. A Miriam pecou contra Moisés, Deus ruim para ela. O Corá, Datã e Abirão se rebelaram contra a palavra. Moisés está pensando que manda na gente. Está pensando que só ele que é de Deus, então nós somos de Deus, irmão. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Jesus falou lá no livro de João o seguinte: se vocês são de Deus, por que vocês estão contra mim, se eu vim de Deus? Se vocês fossem de Deus, vocês me amavam, porque eu vim de Deus. Então é esquisito, eu sou uma pessoa de Deus, mas não toque na cara do meu pastor, tem até nojo dele. Ele começa a pregar o pronto, já vem pastor que se não vai piada para mim. Irmãos, tem uma coisa estranha, porque ele é uma luz. Entendeu? Ele é uma luz, ele é uma pessoa, é um servo de Deus, ele é um instrumento de Deus. Por que eu estou com tanta birra com o pastor? Você está entendendo? Não é normal, não é. E esse espírito, quando ele entra no coração da pessoa, ele põe raiva, qualquer coisa a pessoa se explode. Isso não é normal no espírito. Né? Você tem que ver aonde que isso está entrando na sua vida. Tem uma porta. Ou é um pecado, mas realmente com o pastor, você não vai com a gente. Eu vejo pessoas aí sofrendo por causa disso. Tem que pedir força a Deus. Todo dia eu peço a Deus: Deus, Senhor, livra minha alma de pecar contra os ungidos do Senhor. Quando meu pastor me livra disso, não deixa cair nessa armadilha. Eu sei que são laços. Isso aí, Saúl se deu mal, Miriam se deu mal. Não é para fazer isso. Respeito, as pessoas não respeitam mais o seu pastor, sua pastora. Fica meio complicado. Às vezes eu vejo aquele homem, aquela mulher está pregando para te ajudar, você não aceita. Entendeu? Então a palavra de Deus diz que é para você aceitar com mansidão a palavra, que em vós é enxergar, que pode salvar a sua alma. Entendeu? É para salvar você. Então, quando eu começo a não ouvir mais, e às vezes acontece isso: eu acho que não preciso mais ouvir. Mas eu já sei. Não, mas você não está procurando a sabedoria de Deus, você está procurando a própria sua sabedoria. Eu não posso achar que eu já sei. Eu já sei, se não viu o pastor, não tem. Se eu fizer isso, gente, eu estou desviada, sério. Porque enquanto eu viver aqui na terra, eu vou ter que aprender. Não tem para onde correr. Hoje é sexta-feira, quarta-feira você ouviu palavras? Eu ouvi. Hoje, pastor pregou, você ouviu a palavra? Eu ouvi. Eu saí daqui da igreja de manhã, fui lá, preparei um café para falar, já botei lá a live, eu ouvi a live do meu pastor. Então, se eu não ouvir, eu não aprender sabedoria agora, o que vai ser de mim depois? E outra coisa, a gente tem que dar valor às pessoas que pregam para gente, sabia? É que você vai lamber os pés da pessoa, mas você tem que dar valor. O Josué, ele aprendeu com Moisés, que era um homem sábio, mas Moisés não ficou para sempre. Mas quando Moisés não estava ao amar lá, o Josué soube o que fazia. Como ele desanimadinho, que Deus falou para ele: Josué, levanta que você vai terminar de guiar esse povo. Ele soube o que fazer, ele ficou perdido no meio do caminho. O Eliseu aprendeu com a sabedoria de Elias. Ele não largava o Elias de jeito nenhum. Entendeu? Depois que o Elias foi levar, por Deus, o Eliseu soube como continuar. E ele continuou firme. Josué não se desviou mais, Elias não se desviou mais, Eliseu não se desviou mais. Foram até o fim ali firme. Mas por quê? Eles fizeram como uma
árvore. A árvore, ela funciona desse jeito. Antes dela brotar para fora, as raízes dela vai se firmando. Ela está criando raízes embaixo da terra. Está se firmando, prendendo mesmo na terra, entendeu? Depois que as raízes está toda firme, aí é que vai crescer na árvore. E quanto mais firme, maior as raízes, menos chance daquela árvore ser derrubada. Então, enquanto Josué andava com Moisés, e enquanto Eliseu andava com Elias, os ensinamentos que ele estava recebendo, ele estava só criando a raiz, só firmando as raízes, andando com a pessoa de Deus. Depois que eles se foram, a árvore estava firme. Dia de vento, tempestade, que não derrubavam eles, ficaram firmes até o final. Então, pessoal, a sabedoria de Deus, a gente não deve desprezar, jogar fora. Tem gente que guarda mais um troço que viu no TikTok, guarda mais um negócio que viu na internet do que uma palavra que Deus falou. Entendeu? E a palavra que Deus está falando é para ajudar você. Às vezes você está passando coisas, tem pessoas que passam sofrimentos, negócios, se você entender direitinho, você vai acabar com esse sofrimento. Mas é que às vezes a pessoa quer acabar com o sofrimento, ela mesma, dando o jeito dela, não funciona assim, tem que ser com a sabedoria de Deus, não com a nossa. Entendeu? Prestar atenção no que Deus está falando. A resposta da sua vida está no que Deus está falando. Você vai ouvir, vai entender, poxa, o negócio é esse aqui. Então tem muita gente também, não é todo mundo, mas tem gente que sofre, o negócio nunca vai, e a pessoa quer ir do jeito dela, acha que não precisa pedir Jesus a sabedoria, a obediência. Não, pessoal. É outra coisa que a gente tem que aprender, não é só a sabedoria, não, é a obediência. O profeta, acho que o profeta Samuel, ele falou o seguinte: é melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar o quê? É só santidade, verdade e dia. É igual a pessoa que você quer, por exemplo, libertar alguém. Preste atenção. Pastora, o inimigo jogou meu filho, minha filha, meu vizinho, meu pai, minha mãe, Bernardinho, contra mim. Meu parente está longe de mim. O que eu faço? Preste atenção no que Jesus falou. A voz que ouve, amai a vossos inimigos. Aquela pessoa que o inimigo está jogando contra você, que está fazendo raiva de você, você tem que amar aquela pessoa, não é odiar. Tem gente que vai me pagar também, está pensando o quê? Irmão, não é isso. Preste atenção, às vezes tem coisas que estão acontecendo, que ainda ou não aconteceram por causa do coração. Bem-aventurados, limpos, porque eles virão a Deus. Às vezes o coração da pessoa não está limpo. Às vezes o coração da pessoa está cheio de raiva, de ódio, de revolta, de mágoa. Você entendeu? E outra coisa, às vezes a gente faz umas coisinhas erradas. Hoje eu estava orando a Deus, estava conversando com Deus sobre isso. Tem muitas coisas que nós fazemos de errado e a gente põe a culpa dos outros. Entendeu? Às vezes a gente põe a culpa, mas é o Geraldinho que me irritou. É o Bernardinho que não sei o que, irmão, não faça isso. Então o Noé tentou fazer isso. Noé não. Desculpa. O Adão tentou fazer isso. O Adão tentou colocar a culpa na Eva. Mas sair a mulher que tu me deste, ela me deu a fruta e eu comi. Mas ela enfiou a fruta na boca dele. Ele comeu por quê? Então, às vezes você está odiando uma pessoa. Mas fulano me irritou. Mas o ódio está em você, ele. A Bíblia diz o seguinte, que é para você resistir ao maligno, que ele fugirá de nós. Não vem tentação, senão humana. Mas Deus é fiel como
vai deixar você ser tentado acima da nossa voz. Você também está cedendo a tentação. Que se a pessoa me provoca, ou o inimigo de Israel me provoca, a nossa luta não é carne e sangue, e eu também fico cheio de raiva, eu também estou caindo na provocação. Quem está com raiva, com ódio, sou eu. Então você está entendendo? Eu também estou caindo no laço. Por isso que Jesus falou, amai a vossos inimigos. Você tem que ver isso. E outra coisa, às vezes o inimigo seca a pessoa, sabia? Quem não está nem aí para você, as suas amizades, isso que eu falei da sabedoria, às vezes as suas amizades que está doido para te destruir, que está te dando conselho de ímpio, para te derrubar mesmo, esses prestam. Nunca fizeram nada por você. Se você cair aí amanhã ou depois, nem visitar você não vai. E as pessoas que te amam, que fazem tudo por você, às vezes você não dá valor. É uma ingratidão no coração da pessoa. Mas é aquele que te ama, que cuida de você, que te ajuda, esse não presta. Por aí você já está dando para ver, pessoal, tem alguma coisa estranha no coração. Como que eu vou ficar chateado com uma pessoa que só me faz bem? E o outro lá que está me ensinando tudo errado, aquele lá é o cara. Tem alguma coisa estranha. Para onde que você está indo? Uma vez eu fui para um lugar, procurando um lugar que eu tinha ido, mas eu achei estranho. Eu falei, poxa, mas eu pensava que eu não tinha vindo por aqui, mas tem alguma coisa errada, não é por aqui. Eu acho que eu vim para o lado errado. Aí depois eu percebi que não era aqui não, eu errei. Aí voltei tudo de novo. Você está entendendo? Tem horas que a gente pega atalhos, a gente tem que vigiar isso. O maligno, ele é enganador, ele engana. Se deixar, ele vai enganar você para tirar suas bênçãos, fazer você perder tempo. A mesma coisa é a obediência. Enquanto não entrar no nosso coração que Deus é santo e que Ele age com obediência, não adianta fazer de outro jeito. Eu posso não ser aquela pessoa perfeita, mas eu tenho que ter meu coração limpo, eu tenho que saber perdoar, eu tenho que saber amar o meu inimigo. Não tem para onde correr, gente. Não, eu tenho que orar. Não tem para onde correr, eu tenho que orar, eu não posso deixar de orar. Às vezes tem pessoa que faz tudo, menos orar. Tudo é mais interessante que a oração. Hoje eu estava lá durante o dia, pastor, se você passasse o dia comigo, você ia olhar assim, pastor está falando de oração, mas eu quase não orou, mas você estava comigo de madrugada? Você me ligou de madrugada, né, João? O João me ligou, acho que era umas 3 e pouco da manhã. Eu não te atendi porque estava dormindo, né? Ele me ligou, madrugada. E outra coisa, não foi só você que me ligou, não. Foi você, foi o irmão Valdemir também me ligou, porque ele não estava se sentindo bem. Ele me ligou, pediu oração. Eu acabei de orar por ele e você me ligou. E isso era o quê? 3 e pouco da manhã. Então você não estava lá comigo para saber. Eu orei de madrugada. Eu clareei o dia praticamente orando. Então às vezes a pessoa não ora, a pessoa não busca Deus. Ou busca outras coisas, como hoje de manhã eu preguei o seguinte: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Entendeu? E cuidado com o espírito de ódio, de ira, de raiva. Isso é um espírito. Isso não é você, isso é um espírito agindo em você, que faz você achar que é você. Hoje eu estava conversando de manhã ou de tardinha com a Yasmin sobre isso. Eu não estava conversando com você? Que tem coisas que o espírito entra no coração da pessoa
Para ele usar a pessoa, tudo começa por aqui, ó. Você é aquele livro de campo de batalha na mente. Quer ver um exemplo? Para me convencer, vamos supor que eu quisesse convencer a Luciene Anderson de ir lá guardar o carro comigo, daqui a pouco. Meu irmão Anderson, você vai guardar esse carro? Tá chovendo, olha, você vai, faz o seguinte, não sai nem dentro do carro, quando você estacionar lá, eu chamo o livro para você não vai nem se mudar. O irmão Anderson lá para mim, primeiro tem que convencer ele. Se eu não conseguir convencer ele não vai. Sempre eu tenho que contar alguma coisa para ele para convencer ele, aí ele vai. Assim também é o inimigo, ele para usar você, para fazer o que ele quer, primeiro ele tem que convencer você que aquilo ali não é tão errado, que todo mundo faz aquilo ali, não tem nada a ver, e ele vai trabalhando na sua mente. Convenceu você, e às vezes ele até convence você que você é daquele jeito. Como por exemplo, eu quando bebia, fumava, aquelas coisas todas. Eu achava que aquilo ali era um desejo meu, porque eu sentia vontade de beber, eu sentia vontade de fumar, eu sentia vontade de cheirar, então eu achava que aquilo ali era eu que era daquele jeito, que aquela vontade era minha, mas na verdade aquela vontade não era minha. Isso foi o que o inimigo me convenceu. Entendeu? Que eu era daquele jeito, que eu era fumante, que eu era viciada. Ele foi tentando aos pouquinhos, ele foi me convencendo disso para poder me usar naquilo ali. Aí depois que ele me convenceu, aí ele passou a me usar. Aí eu estava explicando, se a pessoa não vigiar, ela acaba assumindo a identidade daquele espírito. E você começa a achar que você é assim. E você não é assim, é algo que está usando você, diferente. Você não é essa pessoa. Tem gente que o espírito entrou na pessoa e usa a pessoa para fazer maldade, ruindade. Sabe o que a pessoa pensa? Tem horas que ela pensa, meu Deus, eu sou muito perverso. Eu não queria ser assim, não, mas eu sou tão mal. E não é que a pessoa perversa é mal, é que ela assumiu a identidade do que está usando ela. Porque o que está usando ela, de vez em quando, usa ela para fazer umas perversidades. Então ela acaba achando que é ela. Vocês estão entendendo isso ou não? É uma prostituição, demônio entra no coração da pessoa, dá aquele desejo da pessoa fazer aquilo ali, a pessoa faz, daqui a pouco ela acaba assumindo aquilo ali. Ela acha que ela tem aquele jeito. Aí daqui a pouco ele começa a acusar, porque ele faz a pessoa errada, depois ele começa as acusações, tá vendo? Você não presta pra nada. Aí, ó, ninguém gosta de você. Isso aí é uma tristeza para todo mundo. Se você acabar com a sua vida. Nem sua mãe, nem seu pai gostam de você. Tudo que você faz não presta, tá vendo? Aí ele começa tudo na sua mente. E a própria Bíblia diz o seguinte, que as minhas ovelhas não ouvem. Você está ouvindo. É assim que ele começa a jogar marido contra a esposa, filho contra pai, pai contra mãe. Porque quem disse para o filho que é desse jeito? Tem hora que o inimigo põe na cabeça do filho, a mãe do pai não gosta de você. O pai trata todo mundo bem, só fulano, só você que não. Só você que nunca presta, você que não faz nada, mas quem disse que teu pai, tua mãe está pensando isso? Quem disse que seu marido está pensando isso? Quem disse que a sua esposa está pensando isso? Quem está falando isso para você? Você está entendendo? Sim ou não? Tem alguma coisa falando no seu ouvido, você está caindo naquilo ali, daqui a pouco você assume aquela identidade dele. Isso mesmo, sou rebelde mesmo, entendeu? Você não é isso. Deus disse que tudo que ele fez me chamou de bom, você não é isso. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é imagem e semelhança de Deus. Só que se você não vigiar, o Espírito vai tentar estragar você. Por que a gente bebe esses leites aí, que é água pura? O leite é desse jeito, gente? Fala a verdade. Quem já bebeu leite aí de verdade? Leite de verdade. Tá rindo, gente? Verdade.
lá, como é que é? Você já bebeu leite? Já, né? Você... Oi? Mas nunca viu, nunca bebeu. Você acha que esse leite que a gente compra aí é leite de verdade? E passou longe de ser leite de verdade. Isso aí deve ter tendo mais 3 vezes misturado já. Entendeu? Você então quer dizer, o leite não é aquilo ali, só que eles botam água, vai lá, vende a leite. Todo mundo chama ele de leite, mas não é leite. A verdade é essa. Ele assumiu o papel de leite, mas ele não é o leite, ele não é assim. Está entendendo? Por quê? Porque adulteraram aquele leite, mas estragaram ele. Leite não é desse jeito. A mesma coisa é a pessoa é uma pessoa boa. Você não é o que o inimigo põe na sua cabeça. Você é uma pessoa boa. Tudo que Deus fez, ele chama de bom. Só que ele tenta estragar você, adulterar você, misturar as coisas dentro da tua cabeça para te confundir. E você vai aceitando, se adulterado, entendeu? Mas você não é isso. Você tem que acreditar no que Deus fala, no que a Bíblia fala e em quem você é. Você tem que vigiar. Vigia, porque ele vem, ele não desiste de mim, de você, gente. Você tem que entender isso. Ele anda ao nosso derredor, procurando alguém que possa tragar. Ele não vai desistir de mim, de você. Você tem que vigiar. E a gente está num tempo de santificação, pessoal. Está num tempo de santificação. Tem que ter cuidado com as más conversações. Entendeu? Tem que ter cuidado com troço de vício de internet. Cada dia que passa, mais eu oro para me livrar disso aí, gente. Porque hoje eu estava conversando com Deus, eu estava lembrando do meu primeiro amor. Quem foi seu primeiro amor? Samuel? Não. Meu primeiro amor foi quando conheci Jesus. Jesus é o nosso primeiro amor. Eu tomei uma decisão de me afastar de negócio de redes sociais. Eu tinha Facebook excluído, não era da igreja, era meu. E eu comecei a me santificar, gente. Que diferença do que eu estava e do que eu estou agora. Conversei com Deus hoje, eu falei, Senhor, eu preciso voltar. Me afastei muito, não é mais aquela coisa. É muita coisa que se corrompe, sabe? Estraga. É como se estivesse adulterando leite. Nossa, não é mais aquela coisa pura. É aquela coisa misturada, santidade no meio das corrupções do mundo. Uma hora é coisa de Deus, outra hora é coisa do mundo. Mistura tudo. Se você pegar um café puro, é uma coisa. Se você botar leite, não é mais café puro. Agora é café com leite, está misturado. Entendeu? Vai mudar o tempo dele. Não vai mais continuar daquela coisa. Então a gente tem que ter cuidado com as misturebas que a gente anda fazendo. Uma hora a nossa boca fala coisa de Deus, outra hora fala coisa do inimigo. Uma hora você pensa uma coisa de Deus, uma outra hora você pensa coisa do inimigo. A hora você busca santidade, agora você está buscando outra coisa no celular que não tem nada a ver com santidade. Então quer dizer que a pessoa não sabe, ela não está nem de um lado nem do outro, tem que se firmar com Deus. É hora de a gente decidir, por isso que lá no Apocalipse está escrito, hoje eu lembrei disso. Tenho, porém, contra ti, ele falou, eu conheço a tua paciência, conheço as obras que você tem feito para mim, como você tem se dedicado, deixaste teu primeiro amor. Aí ele falou, procura ver aonde você caiu e volta aquela essência lá de trás. Volta a te buscar para você buscava antes, volta a levar a sério a palavra. E às vezes a gente fica meio perdido, a gente fica assim, poxa, mas eu estou orando, meu Deus, eu não consagro todo, eu não consigo mais voltar quem eu era. Mas é fácil você voltar. Não é tão difícil igual você está pensando. Quem tem interesse de saber como é que é? Pastor, não tem. É tudo pela palavra. Às vezes você deixou de crer, você deixou de levar a sério, você deixou de
seguir a risca que Deus está falando. Quando a gente se aproxima, a gente se afasta da palavra, a gente se afastou de Jesus. A gente não lembra de você, não obedece, mas você se afasta, desligou de Jesus. Lembra da videira? Que ele falou assim: eu sou a videira verdadeira e vós sois o galho. Como a videira sem o galho, né, não pode dar fruto sem mim, assim também são vocês. Então Jesus, ele é verbo. Quando eu começo a sair da palavra, não dou mais atenção, não gravo, mas esqueço o que o pastor falou. Não tem mais aquele temor de você guardar para colocar em prática. Entendeu? Aí você vai fazer o que você quiser, mas você não está sentindo mais a presença de Deus, mas é por causa disso. Porque você precisa se voltar para a palavra. É isso. Não, peraí, eu vou voltar a ouvir como eu ouvia antes. Eu vou voltar a levar a sério como eu levava antes. Aí isso está lá no livro de Jó, que diz que ainda há esperança para a árvore que for cortada. Ainda que esteja só os troncos, né? Ao cheiro das águas, o que ela vai fazer? E que água é essa? É a palavra. Jesus é a água da vida. Quando você começa, não, vou botar em prática de novo o que Deus fala, você começa a acender de novo. Daqui a pouco você já está sentindo a presença de Deus, você voltou para a palavra. Voltar para a palavra é voltar para Jesus. Por isso que não vai funcionar você ficar só na igreja e não ouvir a palavra. Você vai se distanciando dentro da igreja. Você está entendendo? Como eu não ouço mais, não aceito mais, não boto mais em prática, eu estou distanciando dentro da igreja. Aí quer dizer, eu estou, aí fico igual aquele pessoal de Mateus. Esse povo honra-me com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim, porque está longe da palavra. Eles falavam muito de Deus. Não porque nós somos de Deus, porque nós somos de Deus, porque ter santidade, só que o coração deles estava longe de Jesus. Quem é Jesus? Verbo. Eles achavam que eles serviam a Deus, mas o verbo mesmo, eles não estavam tendo intimidade com a palavra, levar a sério a palavra, botar a palavra em prática. Isso eles não estavam fazendo mais. Mas não, eu já não fazia. Entendeu? Então, gente, lá no Provérbios 3, vamos aqui rapidinho para a gente poder ir embora. Só deixa eu dar por isso rapidinho. Então, pessoal, olha o que está escrito no Provérbios 3, ó. Filho meu, não te esqueças, é filho, porque Deus ele ensina a gente como filho, pessoal. Deus não tem interesse de destruir ninguém, Deus não quer ver você acabar de destruir, mas de repente você pensa assim. Nada a ver. Entendeu? Às vezes você passa o sofrimento e você acha que é Deus que está permitindo isso. Não. Você tem que ver se você mesmo não está se machucando. Eu vi uma vez no vídeo, o cachorro estava bravo por uma coisa.
E aí ele rodou no chão, não sei o que aconteceu lá, alguém, o cara mexeu com ele, sei lá, ele estava deitado. Não sei se foi alguém que implicou com ele, não sei. Ele bravo, aberto, sabe o que ele fez? Ele foi dar uma mordida e mordeu a própria pata. Você está entendendo? Ele mordeu a própria pata assim de trás, mas deu uma dentada mesmo. Ele machucou ele próprio, com a raiva dele. Você está entendendo? Ele estava com raiva. Ele estava com raiva. E ele, com a raiva dele, ele se feriu a ele mesmo. Então você tem que observar, tem coisa que não é que Deus está querendo deixar você sofrer. Você tem que ver se você não está se machucando. Por quê? Com as coisas que você faz. Ele se feriu com a raiva dele. Às vezes a gente com raiva, com ódio, revoltado da vida, você se machuca você mesmo. Entendeu? Às vezes quando a gente não obedece a Deus está falando uma coisa, um espírito de revolta que entrou em você. Você se irmão que não quer obedecer a Deus. Mas isso aí você vai machucando você mesmo. Cada dia um prejuízo, cada dia um prejuízo, cada dia um prejuízo. Mas até quando? Aí tem hora que você pergunta, Deus, até quando? Aí ele está rindo, aí ele pergunta para você também acha, até quando? Porque você vai ficar se machucando aí sozinho. Entendeu? Deus está falando para você, também acha, até quando você vai continuar? Até quando você vai continuar assim, não vai me obedecer? Até quando você vai continuar com essa teimosia? Sendo currão, sendo currona. Se é que existe isso, né? Torrone é um doce. Agora que eu vi, torrone é um doce. Porque meu marido gostava desse doce, um docinho branco, né? Meu marido gostava muito daquele doce branco. Aí ele vai pegar até quando? Tem gente que sofre, que eu mesma não sofrimento, gente. Só cabeça dura, não ouve ninguém, não quer saber de conceito, só eu sei o que eu estou fazendo. Aí você dá um conselho, tá bom, não, mas eu já sei. Poxa, não é conselho, não é eu. Estou aí na vida já faz um tempo, vai preciso ficar daquele mesmo jeito. Um dia desse aí eu fiquei triste quando eu fui conversar com uma pessoa. A mulher, só Deus sabe como é que está a vida da mulher. Entendeu? A gente fica triste que a gente vê que o inimigo ele faz uma lavagem cerebral na pessoa. E encasqueta, bota aquela teimosia no coração dela que vai funcionar do jeito dela, que não precisa de pastor, não precisa de ninguém. E aí o sofrimento, que nem eu falei, a pessoa vai se machucando assim mesmo. Aí a irmã veio conversar comigo, tadinha da irmã toda escangalhada. Vamos assim, irmã maltratada, fundo do poço. Eu fico olhando assim, meu Deus, essa irmã ouvisse, Deus ia mudar a história dela, essa irmã aí estava de um jeito que ninguém ia nem conhecer ela. E eu fui dar um conselho a ela, e ela não aceitou. Ah, pastora, eu não tenho vindo na igreja porque eu estou resolvendo umas coisas aí, não sei o que, não sei o que. Eu falei, irmão, presta atenção. Mas o fato de você estar nesse sofrimento também tem a ver com isso. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Por isso que você está tanto tempo resolvendo essas coisas e até agora você não resolveu nada. E primeiro tem que colocar Jesus em primeiro lugar. É igual aquela pessoa que ela tem um sonho de prosperar muito, mas ela não devolve a Deus que é de Deus. Quer dizer, é só um sonho. Ela, não, porque eu estou correndo atrás. Aí que está, você era para estar correndo na frente, não atrás. E não era para você estar correndo atrás da bênção, porque lá no livro de Deuteronômio diz que a bênção corre, ela vem até você, quando você é fiel a Deus. Entendeu? Mas a pessoa meio que não, eu vou prosperar 100%.
precisar fazer isso, você vai ver só. Já passou muita luta. Aí eu conversando com ela, explicando a ela, irmão, mas eu passei muita luta na minha vida e eu consegui sair porque eu ouvi meu pastor. Por eu ser uma pessoa boa de ouvir, ser uma pessoa humilde, a graça de Deus é para os humildes, aqueles que ouvem, que obedecem. Ah, pastora, não é assim não. Porque eu não vejo porque eu tenho que resolver. Se eu não resolver minhas coisas, quem vai resolver minhas coisas para mim? Meu Deus do céu. Isso aí não realmente não aceita conselho. Entendeu? Falei, irmã, mas às vezes é bom a gente nunca desprezar a palavra de Deus. Tudo que o meu pastor me ensinando, eu costumo não desprezar, porque a gente não sabe lá na frente. Amanhã depois de ser. Eu já muitas das vezes eu não ouvi o conselho do meu pastor, eu passei certas situações que eu fiquei desesperada. Não, pastor, mas eu não fico desesperada, não, tá? Foi ela embora, todos escangalhados, tá lá, apoiando todo dia. Todo dia ela apoia. Um cara que eu já tinha dado conselho a ela, que não é a pessoa certa para ela não quer, ela quer ficar para fazer tudo. Não, a gente não pode falar mais, daqui a pouco ela vai dizer que tomou conta da vida dela. Que é, pastor, para mandar na minha vida, eu fico o que eu quiser. Eu fazer o quê, então? Todo dia ela vê, pastora, hoje foi a perna, redentou minha perna. Ora aí, eu oro pela perna e eu pedi o braço. Aí eu oro pelo braço. Gente, eu estou falando isso diante de Deus. Eu oro pelo braço, daqui a pouco eu pescoço. Pastor, mas você fica feliz de ver assim? Eu não. Só que eu fico olhando a dureza do coração da pessoa. Que é triste a pessoa quando ela não ouve o conselho de Deus. Ela morre ali, mas ela não ouve. Fiquei olhando assim, ela foi igual tão escangalhada, fiquei olhando para o meu filho. O inimigo cegou esse irmão. Porque a pessoa não vê o sofrimento, as batalhas, as coisas que ela está passando pela dureza do próprio coração, se ferindo-se a si mesma. Ela fere ela mesma. Porque eu não vou citar o que acontece na vida dela, mas ela anda por aí, desamparada, sofrendo, apoiando, ela está se martirizando, Deus quer que ela viva assim? Não. Deus não tem prazer na morte de ninguém, gente, mas que se arrepende e viva. Deus gostaria que o coração dela quebrantasse, ela aceitasse o conselho de Deus, se convertesse, obedecesse a palavra para ele mudar a vida dela. Isso que Deus queria. Ele falou, o pensamento que ele tem de nós é um pensamento de paz, um pensamento bom, não de guerra. Você está entendendo? Mas como se a pessoa não aceita? Deus, ele deu um livre-arbítrio. Ele deu um livre-arbítrio. Se você aceitar, ele pode fazer alguma coisa. Se você não aceitar, lembra aquela menina que morreu? Aquela menina que vinha aqui na igreja, a Verônica? Aquela menina, ela foi parar no hospital, né? Houve umas coisas nos pés dela e outras doenças aí que tomou conta dela. Mas por que ela morreu daquele jeito? Porque ela não aceitava ajuda. As pessoas queriam levar ela no hospital, ela não queria. Então ela chegou aqui no hospital, na igreja, ela tinha machucado, parece que o pé dela, e aquele machucado era pequenininho, mas aquilo estava exposto, mosca rodeando. E eu falei para ela, olha, você não pode ficar com esse machucado assim aberto. Tem mosca aí pousando, isso pode infeccionar. E o que aconteceu? Não quis ir. Aí eu falei com a prima dela, e a prima dela falou, não, pastor, que eu já falei com ela, já chamei ela várias vezes, mas ela não quer ir de jeito nenhum.
E eu falei lá no hospital para o pessoal que ela estava com o pé assim e que ela tinha que ir urgente. Só que lá no hospital, na delegacia, eles falaram que não podia fazer nada porque não podia levar ela para o hospital à força. Tá entendendo? Porque ela tinha assim, noção, né? Escolher se podia ir ou não, que eles não tinham autorização de pegar ela e levar à força. Ela não queria ir. Sabe o que aconteceu? Deu um bicho no pé dela. Ela tá tudo enorme assim. Aí quando ela viu aquilo ali, ela chamou a prima dela. A prima dela ligou para mim e levou ela. Disse que conforme andava com ela, os troços caíram no chão. Quando chegou a levar lá, os troços já tinham comido tanto que já estava nos ossos. Coisa horrível, porque ela me mostrou a foto. Eu que não botei, não vou botar no Face uma foto assim. Tem gente que é sensível. Mas ela me mostrou a foto dos tapumes no pé e comeu até os ossos, até o osso. Aí sabe o que aconteceu? Não deu mais tempo. Ela ficou internada, os médicos fizeram de tudo, descobriram que ela estava com outras coisas lá porque ela não queria ir no médico, ela acabou morrendo. Mas ela se feriu a si mesma, porque foi ela que fez aquilo com ela, porque ela não quis deixar ninguém ajudar ela. Você está entendendo? Não podia pegar ela à força para levar ela. Ela não quis agir. Ela não quis deixar as pessoas cuidarem dela. A prima dela chegou até levá-la para o hospital, mas disse que quando estava na fila, ela saiu com ela, não fosse atendida. E ninguém conseguiu pegar ela para atender ela. Quer dizer, quem fez aquilo com ela? Ela mesma. Assim existe, espiritualmente falando, a pessoa que ela se prejudica a si própria. Porque ela não aceita o conselho. Ela não aceita que alguém tente ajudar ela. Dar uma palavra, um conselho para tirar ela daquele erro. Que aquele erro ali vai trazer consequência. Pode não ser física, como a Verônica, mas espiritual. Ou espiritual e física. Porque a Verônica foi os dois, né? Porque ela foi embora, ela não era batizada, ela foi embora sem Jesus. Estão entendendo? Sim ou não? Se você não aceitar a ajuda, o conselho de Deus, o que Deus vai poder fazer? Não vai poder forçar você a aceitar. É igual essa irmãzinha, eu fiquei olhando ela indo embora assim, meu Deus. Que estado que o inimigo botou ela e ela não enxerga, ela não aceita. Ela não aceita, o inimigo não deixa ela aceitar o conselho, que é para tirar ela dali, entendeu? É para destruir ela mesmo. Só que o que ela está fazendo? O que está acontecendo? A dureza do coração dela também está fazendo isso. Se ela escutasse o conselho, ela saía da mão do inimigo e vinha para a mão de Deus. E na mão de Deus o tratamento é totalmente diferente. Hã? Na mão de Deus não, na mão de Deus é diferente. Deus cuida direitinho. Ela não vai deixar destruir o que é dele. Entendeu? Mas a pessoa tem que aceitar. Então, por isso que ele está falando aqui, ele está chamando filho meu. Filho meu, não te esqueças da minha lei. Ele está pedindo a você para não esquecer do que ele te ensina. Entendeu? Não esqueça da minha lei. É para você não se esquecer do que você aprende na igreja. Deus está falando com você, é para você guardar no seu coração. E não é só guardar, não, é guardar e fazer. Glória a Deus. Sim ou não? É para você guardar e cumprir. Entendeu? Então ele está falando, filho meu, não te esqueças da minha lei. Não é isso? E no teu coração, guarda os meus mandamentos. Tem pessoa que
daqui a pouco a pessoa esqueceu o que Deus falou. Entendeu? A pessoa sai da igreja, ela vai ver, sei lá o que ela vai fazer da vida, que ela esquece da lei de Deus. E ele está falando, filho meu, não te esqueça da minha lei, que é a minha palavra, os meus mandamentos. E no teu coração guarda o quê? Guarda os meus mandamentos. Aquilo que Deus está falando para você, guarda os mandamentos. Qual é os mandamentos de Deus? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A vós que ouve, amai a vossos inimigos. Perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Não julgueis para não ser julgado. Você está entendendo? Honra teu pai e tua mãe. Obedecei a vossos pastores. Tudo isso é mandamento, pessoal. Essa irmã, por exemplo, ela não é ninguém obrigado a me obedecer, claro que não. Mas uma pessoa que veio de fora, ela congrega aqui. Pastor, eu vou congregar aqui nessa igreja. Ela passa a ser uma responsabilidade minha, espiritualmente falando. Eu passo a ser pastor dela. Se eu batizo essa pessoa, é mais responsabilidade ainda. Eu sou pastora dessa pessoa. E essa irmãzinha que eu estou falando, sou pastora dela, batizei ela, batizei o filho dela, mas ela não é obrigada a obedecer, mas a palavra de Deus diz o quê? Obedecei ao vosso pastor, porque eles deram por sua alma. Aí fica triste ver uma pessoa vagando por aí, igual ela está. Mas a gente não pode forçar a pessoa a obedecer. Mas Jesus está dando, é sabedoria que Ele está dando para você. Guarda os meus mandamentos. Obedece o que eu estou falando para você. Aí você vai ver a mão de Deus, gente. Você vai ver a mão de Deus agir. Ele falou lá no livro de 2ª Crônica, né? Acho que 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, aceitar o que Deus está falando. Você se humilhar é quando você aceita, você certo ou não, mas você aceita. Se humilhar e orar e buscar a minha face, não é só isso aí não. E se converter dos seus maus caminhos, porque não adianta eu chegar lá para Deus, Deus me perdoa porque eu xinguei Geraldinho. Perdoa, Senhor, limpa meu coração. Amém. Amanhã eu xingo Geraldinho de novo. Senhor, me perdoa, porque eu pequei, xinguei Geraldinho. Aí daqui a pouco, Senhor, de novo. Daqui a pouco Deus já até sabe, já sei, xingou Geraldinho. Você tá entendendo? Tá, peraí, essa palavra, já sei, cara. Xingou Geraldinho, sempre Geraldinho. Deus já até sabe o seu pecado. Porque você não muda, você continua fazendo a mesma coisa toda a vida. E coitado do povo de Geraldinho que está xingado todo dia. Entendeu? Então não é isso, não. Você tem que falar. Jesus disse assim, ó, se você for fiel e confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar. Entendeu? Não está interessado só em te perdoar, não é isso não. Não tem que pedir atenção, me purifica, tira isso de mim. Eu não quero ficar todo dia xingando o Geraldinho. Me ajuda a amar o Geraldinho, entendeu? Você vai pedir força a Deus. Isso é um exemplo. Entendeu? Porque aí você tem que falar com Deus, você não sabe todo dia ficar com raiva, todo dia eu não perdoo, todo dia eu xingo. Você tem que pedir força a Deus para parar com isso. E Ele te ajuda, Você sozinho você não consegue. Às vezes você não, porque tem pessoas que não conseguem mudar ainda, que ela acha que vou lá, vou me mudar. Não é assim não. Você tem que pedir a Deus, muda meu coração. Tira de mim, Senhor, o coração de pedra, coloque em mim um coração de carne, para que eu te obedeça. Davi pedia isso. Põe
tire essa ira, essa raiva, me ensina a ser uma pessoa muito humilde, como o senhor é, dar um coração de uma criança. A gente tem que pedir essas coisas a Deus, que às vezes a pessoa só vai lá, Senhor, eu quero uma casa, eu quero um apartamento, mas e o coração? E a mudança? Aí Jesus vem aí, você tem casa, apartamento, tem uma mansão, tem um iate, tem tudo que pediu, mas você vai ficar por aí. Seu coração todo. Você vai entender? Você tem tudo isso, mas você vai ficar para trás, porque o seu coração meu não mudou. Entendeu? Assim ou não? Você está entendendo? Tem que pedir isso a Deus, me ensina a ser uma pessoa mais calma, me ensina a parar com o negócio de mentira. Mentira não é de Deus, amor. Toda vez que você mente, você está usando uma arma contra o inimigo. Ah, mas às vezes eu sem querer não, você já sabe que isso é do inimigo. Pede a Deus que querendo ou não, você não faça mais isso. Senhor, tira isso de mim. Me dá força para mim não mentir, porque quando você faz isso, está enrolando a sua família toda. Porque você usou uma arma contra o inimigo, ele vai entrar. Ele vai entrar, daqui a pouco vai atacando seu filho, sua filha, seu tio, sua avó, sua saúde, tudo por causa daquela brecha que você deu. Entendeu? Então ele está dizendo assim, filho meu, guarda o Senhor os meus mandamentos. Porque o que ele vai fazer? Eles aumentarão os seus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Que não adianta você viver muito tempo não ter paz. Anos de vida e paz. E aí ele está dizendo, não, tem gente que não tem nem viveu muitos anos, tem gente que ainda é nova, mas não tem paz, sabia? Eu vejo um cara passar aí na rua, de vez em quando eu vejo ele passar aí. Mas eu acho que ele não é daqui não, um rapaz novo, mas ele fica por aí falando sozinho. O cara não tem paz. Quem sabe aquele rapaz, vocês conhecem aquele rapaz que vocês pediram, acho que foi vocês, alguém de vocês que pediram oração, tal de Gil, que eu andava tacando pedra nos carros. Tu já viu aquele rapazinho? Não viu não, o rapazinho moreninho que tacava pedra no carro, ficava falando sozinho? Aquele rapaz é novo. Ele tem paz? Não tem paz, irmão. Sabe por quê? Porque falta Jesus. Aqui, se você aprender a sabedoria, você vai ter anos de vida, mas de paz também. Porque a melhor coisa que tem é você deitar sua cabecinha no travesseiro em paz. Seu coração está limpo, você está tranquilo. Ou tranquila. E ele está dizendo aqui, não te desampara a benignidade, nem a fidelidade. Ata no teu pescoço, escreve na tábua do seu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Olha o que tem que estar dentro do seu coração. Ele mandou você guardar o que no seu coração? Os mandamentos de Deus. Né? É isso que tem que estar no seu coração, não ódio, raiva. Tem gente que não guarda o coração da pessoa está carregado. Sente revolta, entendeu? Pensamento ruim. Sabe por quê? Você sabia que do coração é que saem os maus pensamentos? Pastor, o que significa isso? O que você fala e o que você pensa é o que está no seu coração. Tem gente que só abre a boca para falar revolta, raiva, ódio. Então é isso que está no seu coração. Você fala, a boca fala que o coração está cheio. Você só fala derrota, só fala coisa negativa, isso tudo está no seu coração. Então você precisa limpar o seu coração, pedir força a Deus e botar os mandamentos do Senhor, tirar isso tudo aí que não está prestando para nada e guardar ali os mandamentos do Senhor. Vamos supor que o coração é como se fosse um lugarzinho que você pode armazenar alguma coisa ali. Você vai tirar, vamos supor, guarda-roupa. O guarda-roupa está... Aquela roupa está tudo velha, uma está manchada, outra está rasgada. O guarda-roupa é o lugar que você guarda. Aquelas roupas que estão tudo ruim, manchada, rasgada, que não serve mais,
tira aquilo tudo, esvazeia. Tira tudo que não presta. E aí você vai botar aquela roupinha que está servindo aí, está tudo limpinho, dá para você usar. Você vai tirar as ruins e colocar as boas. Vamos supor que o seu coração possui um lugar onde você possa armazenar. Você tem que tirar tudo de ruim. E essa limpeza você faz orando. Não é você que faz, é Deus que faz. Senhor, limpa meu coração. Eu ouvi a palavra hoje, me limpa, tira tudo que é ruim. E enche meu coração com a tua palavra, com as coisas boas. Os seus mandamentos, me ajuda a guardar os seus mandamentos no meu coração. Aí ele está dizendo aqui, e acharás poder das obras de Deus e dos homens. Aí ele está dizendo, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Aí você está querendo fazer uma coisa, presta bem atenção. Porque tem isso também, às vezes a pessoa sozinha ela planeja. Não fala com ninguém. Vou fazer isso. Entendeu? Ninguém sabe. Só eu não vou nem contar para ninguém, que é para ninguém botar areia. Nem se eu contar, coisa muito falada, vou nem falar para ninguém me atrapalhar. Tudo bem. Isso pode ser uma bênção que você vai receber de Deus, as coisas muito faladas não dá muito certo. Mas isso também pode ser uma armadilha do inimigo. Você fazer um troço errado, que amanhã ou depois você vai quebrar a cara, você vai ficar mal. E você vai entender que você se apoiou no seu entendimento, você não confiou em Deus. Entendeu? Você não esperou em Deus, você quis resolver, você resolveu o seu assunto sozinho. E às vezes o inimigo põe na sua cabeça, não conta pra ninguém. Pra ninguém te atrapalhar. Mentira. Porque se você contar para alguém, vai ter alguém que tem uma visão melhor do que a sua, que vai mostrar para você que você está fazendo errado. Não, faz sozinho. Vamos se ver quebrando, cara. Você está se apoiando no seu entendimento. Você não está confiando em Deus. Você não está esperando Deus agir. Deus sabe de todas as coisas, pessoal. Tudo está no controle de Deus. Entendeu? Tudo está no controle de Deus. Então, confia em Deus de todo o teu coração. Não sai agindo pela sua cabeça, não. Sem orar de qualquer maneira, isso vai dar ruim se você fizer isso. Então ele está dizendo aqui, vamos lá. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. É você fazer o que você acha que está certo. Não faça isso. Ora a Deus. Procura ouvir direitinho. Tem coisas que às vezes a pessoa fica até com raiva. O pastor fica jogando piada para mim quando eu vou na igreja. Já está ele jogando areia no meus troncos. Irmão, preste atenção. Às vezes o pastor nem sabe. É coisas que você não contou para ninguém. Você está pensando em executar tudo sozinho. Você não acha que é Deus que está falando com você, não? Porque se você não contou para ninguém, como é que o pastor está jogando piada para você? Que às vezes você vem para a igreja, Deus usa o pastor para falar coisas que você está fazendo sozinho. Não tem ninguém ali. Coisas que você falou. Ai meu Deus, como é que o pastor sabe que eu menti? Mas como? Como é que o pastor sabe que eu estava querendo fazer isso? Mas aí que está isso que eu queria que você parasse para pensar. Se ele não sabe, não é porque Deus está falando com você. Mas alguém contou quem? Não, irmão, é sério. O meu pastor, até hoje, Deus usa ele assim. Às vezes eu vou ouvir a palavra e falo, Jesus, eu falei isso mesmo. Ih, Jesus, eu fiz assim mesmo, certinho como está falando. Mas ele não sabe da minha vida. Aí eu entendo o quê? Deus viu tudo. Ele está falando comigo. Agora, se mesmo assim eu insistir com Deus, misericórdia, gente. Mesmo sabendo que Deus, isso era uma coisa só eu e ele sabia, ele falou comigo. Ele
claro que foi ele que falou. Se meu pastor soubesse, tudo bem. Não, vem por lá, pastor, tá. Mas se é coisa só minha e Deus, como que ele sabia? Entendeu? Aí ele desafiar muito Deus. É uma pessoa bem dura de coração para ainda achar que não foi Deus que falou. Não, não. Tem coisa que fala certinho, só estava só entre eu e Deus. Deus me pegou no fraco. Eu falei isso mesmo. Eu entendo que Deus está usando ele. O que eu faço? É melhor obedecer, sacrificar. Você tem certeza que Deus está falando? Então, às vezes, tem hora que o inimigo põe na tua cabeça e você armar um plano, sei lá, alguma coisa que você está querendo fazer secreta, que não é Deus. Não é de Deus. Então, vai ter que ter até cuidado, que tudo que é escondido, se já é escondido, mas não é, aí que não é de Deus mesmo. Porque o Adão e a Eva estavam lá no jardim do Éden, lá. Deus todo dia conversava com eles. No dia que eles pecaram, eles se esconderam. Não, o senhor não pode ver a gente, não. Você está entendendo? Cuidado com coisas secretas, escondidas, cuidado com isso. Se não tem aprovação, corta, acaba com isso na sua vida, pede força a Deus. Porque se Deus está vendo, o inimigo também está vendo. O inimigo também, Deus já sabia, mas o inimigo também já sabia quando ele tinha errado. Ele fez errado. Então ele está dizendo aqui, ó, confia no Senhor e não te estribe no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, ele te deitará a tua vereda. Reconhece, sabe o que é reconhecer Deus em todo o teu caminho? Não, eu não vou, é temer a Deus, eu não vou fazer isso aqui porque isso Deus não aprova. Não, isso eu vou fazer porque isso aqui, a palavra está me apoiando. Vou certa, vou fazer isso aqui. Não, mas isso aqui não é de Deus, isso eu não vou fazer. É você reconhecer Deus em todos os seus caminhos, seja na sua prosperidade, seja na tua saúde, seja no teu casamento, seja na tua família, em todos os seus caminhos você reconhece tudo que você vê, se tem aquela aprovação de Deus ou não. Entendeu? E ele diz, não sejais sábios aos teus próprios olhos. E tem hora que você, mas eu sei, eu já tenho experiência, ó. Faz isso não. Tem gente que é sábio aos próprios olhos, a pessoa não aceita o conselho de Deus, ela acha que o jeito dela já está certo. Mas você tem que observar se o seu jeito está funcionando. Se está indo, se está dando certo, se está dando errado, você tem que observar isso. E tem hora que o inimigo põe na cabeça, mas isso aí é uma aprovação que você está falando. Mas antes, quando você passa uma coisa esquisita, você logo, antes da aprovação, você já tem que procurar em você se não tem alguma coisa na sua vida, que você errou algo, que você voltou atrás. E Deus falou para você fazer o quê? Não voltar, não entrar mais aonde? Aonde? Ele falou, estejai, pois, firme na liberdade que Cristo lhe libertou e não vos meteis novamente no jugo da escravidão. Tem gente que volta atrás. Você fazia lá atrás, você está voltando tudo de novo. Você não está vendo, está andando para trás, igual caranguejo. Jesus chamou você para andar para frente, não para trás. Então, coisinhas do mundo. Entendeu? Coisas que Deus não libertou lá atrás. Irmão, aquilo morreu, chega. Por isso que a palavra de Deus diz que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se perdeu, você tem que avançar para o alto. Você tem que entender, eu sou uma nova criatura, eu não sou mais o que eu era, agora eu sou diferente. Eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu não tenho a mente do mundo, eu tenho a mente de Cristo. Então você tem que ver isso, pessoal. Tem que fazer
sobre os homens, mas teme ao Senhor e faz o quê? Aparta-te do mal. Sabe o que é temer a Deus? É um profundo respeito à palavra. Se a palavra está dizendo para mim não mentir, não, eu não posso mentir. Se eu mentir, eu estou fazendo errado. Se a palavra está me apoiando naquilo ali, eu não posso. Se a palavra está falando para mim não odiar, não, eu não posso. Você está temendo a Deus. Você não quer deixar Deus triste, deixar Deus chateado. Você não quer, você quer agradar Ele. Mas peraí, eu não vou fazer isso. Eu vou parar, eu vou pedir força a Deus, mas eu vou parar. Ele está falando, teme a Deus. Né? Teme ao Senhor e aparta-te de mal. Tudo que for ruim, você se afasta. Porque se o que é ruim vai trazer prejuízo para a sua vida. A Bíblia diz o seguinte: aparta-te, afasta-te, né? Foge da aparência do mal. Gente, tudo que for ruim, corta na sua vida, por mínimo que seja. Você está entendendo? Um tempo atrás, antes de eu começar a pregar, eu tinha uns probleminha na minha vida. Porque eu era muito viciado no negócio de internet. Muito. Às vezes eu ficava quase a noite toda ali. Panela queimava. É sério. E eu vi que quando eu me converti, aquilo ali estava sendo mal, sabe por quê? Estava me impedindo de buscar a Deus e estava mudando o meu comportamento. Aquilo não estava deixando eu me converter. Muita coisa do mundo, piadinha, amizade, aquilo estava me estragando. Eu pedi força a Deus e cortei aquilo até hoje. Eu atendo as pessoas no WhatsApp. Deixa aí no Face, e em vez em quando eu vejo aí uns vídeos de piada engraçada, que às vezes até o irmão antes, a Luciene, manda lá para mim, a gente manda para ele, né? Uns vídeos engraçados, que não tem nada demais, né? Não tem nada imoral, nada disso, coisa saudável. Em vez em quando é que eu faço isso, irmão. Vejo lá uma noticiazinha, como é que tá aí fora no vídeo para a gente orar, vamos ver lá aquele terremoto, entendeu? Mas nunca mais eu usei aquele negócio de chat de amizade. Tanto é que às vezes a pessoa fica mandando mensagem para mim naquele negócio de mensagem, eu já expliquei as pessoas várias vezes, gente, eu quase não uso isso. Meu mensagem, a pessoa fica ali. Teve uma pessoa que me pediu oração, eu vi 3, 4 meses depois, que eu quase não mexo naquilo ali, eu atendo as pessoas no zap. Mesmo assim, é atender, eu não tenho esse negócio de chat de amizade. E você, irmão, eu parei isso, eu não faço mais. É uma perda de tempo, entendeu? Acompanhando cabeça errada, a pessoa que está lá do outro lado está cheia de historinha, demonizando a pessoa, coisa séria, né? Estão mentindo para uma coisa. Como é que você abre seus olhos verdes, cabelo louro, você vai lá ver o cara moreno, cabelo preto, tem nada a ver com ele. Entendeu? É sério. Não vai lá ver o cara, tem nada a ver com aquilo ali que ele falou. Como é que você é? Sou alto, forte, aí você vai ver o cara pequenininho. Entendeu? Tem nada a ver com aquilo aí. Cuidado com isso. Você fica perdendo tempo, deixando de adorar a Deus, deixando de vencer, deixando de orar para você chegar longe. Que coisa boba. E aí o pessoal fica, pastor fica jogando pé, mas pastor não sabe da tua vida não, gente. Eu que olhava para mim e ficava, poxa, eu quero estudar uma Bíblia. Sei lá, com mais intimidade com Deus, até que não tinha que. Eu passava horas conversando ali, mas não conversava com Jesus. Você está entendendo? Ficava a noite toda conversando com o camarada, com Jesus. E cada piadinha sem graça.
cantada se dá em mulher da vida. Você está entendendo? Se dá um respeito com a mulher, você vai falar uma coisa bonita. Mas, vamos dizer assim, os poemas, que não existe mais poema. Hoje em dia tudo não tema, gente. O cara não sabe, desculpa, tá? Mas tem homem que não sabe contar um poema para a mulher, tudo coisa ruim. Você está entendendo? Até que boneca anda. Gente, tudo umas coisinhas fracas, entendeu? Ah, você é a nora que minha mãe pediu a Deus. Nem sabe, vai ver que a mãe dele nem mora, não quer. Vai ver que a mãe dele não quer nem que ele case. Você não tá entendendo? A mãe dele nem quer nada. Você é a sogra. Você é a nora que a minha mãe pediu. É coisinha boba, irmão. Hã? Bobeira, aí você fica ali a noite toda. O cara fala aí. Ai, meu Deus. Irmão, sai fora disso. Ali que ele vai falar aquilo ali com mais 200 pessoas na internet. Você é 201. Oi? Já viu aquele negócio automático que você manda uma mensagem, vai para um montão de gente de uma vez? Vai ver que já mandou na lista todinha de amigos. É a mesma coisa. Aí, ele foi dar a cantadinha em 2 meninas da mesma sala. Aí uma contou para outra. O cara tinha dado a mesma cantada. Entendeu? Irmão. Gente, sai fora dessa mentira, essa conversa fiada. E o homem também, quando é uma pessoa séria, ele vai vir com respeito. Ele não vai vir com esse tipo de bobeirinha, não. Tem gente que fala umas piadas imorais, sabia? Mal conheceu a mulher e já fala umas coisas imorais. Isso é ridículo, sabe por quê? Está chamando a mulher de quê? Você está entendendo? Mal você conheceu a mulher e está falando os troços de você está vendo que o cara não tem boa intenção com você. Entendeu? E a pessoa fica ali perdendo tempo, irmão. Mas a pessoa perde muito tempo com bobeira. Aí ele está falando aqui, ó. E a parte final. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honre o Senhor com a tua fazenda e a correção do Senhor. Nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Bem-aventurado é feliz, né? Feliz. É o homem que acha que, pessoal, esse homem, essa mulher, é a pessoa mais feliz do mundo, sabia? O que acha sabedoria. Porque você, com a sabedoria, você não vai ser mais enganado. Você tem que pedir. Você já pediu isso a Deus na sua oração? Senhor, não deixe o inimigo me enganar, não. Abre meus olhos, Senhor. Eu quero ver no mundo espiritual o que é uma armadilha dele, o que é uma cilada dele. Se Sansão tivesse pedido isso, ele não tinha caído naquela de Dalila. Ele enxergar de longe que aquilo é uma armadilha, a pessoa está lá dentro, buraco. Entendeu? E ele está falando aqui, ó. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o quê? O conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus, pessoal. Conhecimento da palavra de Deus, você vai longe. Você vai conquistar muito mais do que você está pensando, muito mais do que você está pedindo a Deus. Às vezes você está pensando em conquistar um pacotinho de bala. Deus está pensando em te dar uma fábrica de bala. Hã? Deus quer te dar mais, mas você precisa adquirir a sabedoria e o conhecimento. Cuidado, não deixe o inimigo te enganar com as coisas do mundo, com ilusão. Não esquece isso, sai fora disso. Escuta o que Deus está falando no seu coração. Está vendo? Você já sentiu que aquilo não é de Deus? Sai fora, pula fora. Fugir da aparência do mal. Eu, quando percebo que o negócio não é de Deus, aonde tem aquela fumacinha ali, tem fogo. Sai fora. Eu corto logo. Pode ser uma amizade, um relacionamento, pode ser o que for, mas o que é mais gostoso e melhor do que Jesus? Ninguém, irmão. Ninguém vai fazer por mim o que Jesus faz,
Loucura isso aí. Melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria da prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais precioso é do que os rubins. E tudo que se pode desejar não se compara a ela. Tudo que você deseja não se compara à sabedoria. Porque sabedoria você pode ter muito mais do que você deseja. Aumento de dias há na sua mão direita e na sua esquerda, o que? Riqueza e honra. Seus caminhos são caminhos de delícia. Às vezes você não está no caminho de delícia, está no caminho de sofrimento. Mas aí é que está faltando a sabedoria. Está faltando conhecimento. O meu povo foi destruído porque faltou o quê? Conhecimento. E aqui ele está dizendo que é bem-aventurados que têm conhecimento. E ele disse, ó, e todas as suas veredas são de paz. Pastora, mas eu não estou tendo paz, eu não estou tendo sossego, então está faltando a sabedoria de Deus, está faltando conhecimento. Diz que você está assim, desesperado, está faltando. Pede sabedoria a Deus para tudo. Sabedoria para você lidar com a sua família, sabedoria para você servir a Deus, sabedoria na sua prosperidade, sabedoria nos relacionamentos, sabedoria para você escolher a pessoa certa. Às vezes você está mirando na pessoa totalmente contrária. O Sansão, sabe por que ele morreu? O Sansão morreu porque ele já tinha quebrado a cara de uma mulher filisteia. Ele já tentou uma vez e não deu certo. Aí ele foi lá tentar de novo. Irmão, não entre mais na aldeia. Se ele não tivesse entrado lá na aldeia, ele não teria morrido. Mas ele foi insistir de novo com a mulher filisteia. Uma vez em 7 ele vai falar que não é. Porque se fosse, ele já tinha falado que é. Lembra do Balaão? Balaão, Deus falou para ele, não vá com esse pessoal. Deus já não falou? O que ele fez? Os caras foram lá, ofereceu umas coisinhas a mais e vai ele lá de novo. Não sei. Deus falou, então vai. Só que esse vai de Deus não era para ele ter ido, não. Era um vai tipo assim, já teimoso. Não vai lá para sua direção. Tanto é que a jumenta veio, quer dizer, não a jumenta, né? Deus usou a jumenta lá, a coisa ficou estreita. O anjo veio como adversário dele. Ele falou, eu vim como teu adversário, porque teu caminho é perverso diante de mim. Eu falei, você não ir. Você está insistindo. Entendeu? Até você já orou, e Deus falou, não, você está. O Sansão fez isso. O Sansão fez isso. Deus tinha falado, não vai com essa mulher com mistério. Ele quis porque quis ir. Então Deus falou, então vai. Perdeu ali. Mas de Sansão ficou, sabe o quê? Só uma história triste de um homem que não teve sabedoria, nem conhecimento. Não aceitou sabedoria, nem conhecimento. Embora ele fosse um juiz e tal, de Israel, outro tão forte, ele não guardou o coração dele. Ele morreu porque ele não guardou o coração dele. Tem muita gente aí que já se deu mal e outros que até morreram por insistir no erro, sabia? Deus está falando não a pessoa falar. Deus está falando não a pessoa falar. Então, na hora de Deus, então para. Que aí vai. Você está entendendo? Então a gente tem que vigiar, pessoal. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Pessoal, deixa eu falar um negocinho aqui. Dia 19, Natasha vai fazer o culto jovem, né? Glória a Deus, está chegando. E nós estamos convidando todo o pessoal aí do Face, tá? Inclusive, Deus abençoe aí todo o pessoal que está no Face com a gente. Nós estamos convidando todo o pessoal. Pastora, mas tu viu aquele vídeo? Ele nunca vou. Como é que é? Eu nunca vou permitir. Porque o cara parece um negócio de permitir, estava atrapalhando lá. É igual aqui, eu estou pregando, fica toda hora, concluir, eu nunca vou concluir. Então, pessoal, Rua dos Padres, 2
7, Vila São Luís. Aí você vai vir, vai ser dia 19 às 18 horas, né? O culto já, mas é só jovem que pode vir? Claro que não, gente. Eu, por exemplo, sou jovem, não está aqui, entendeu? Então você pode estar vindo, traz aí sua família. E, pessoal, eu queria falar com vocês que foram doar 2 sacos de pão de cachorro quente, né, Natália? Com 30 pães, né? 2 sacos de cachorro quente, 2 refrigerantes e disseram que ia trazer mais refrigerante, mas não falou quantos. E a gente está pedindo também, glória a Deus, e vão ser muito bem-vindos em nome de Jesus. Pessoal, vamos para o caminho santo? Pega sua água, seu sabonete, seu sal. E aí, João, quando você passou ali, como é que estava o negócio? Vai continuar, em nome de Jesus. É isso, pessoal, não vamos queimar. Não, agora eu vou obedecer, vai dar certo. Amém? Deus tem coisa boa, Deus tem coisa grande, pessoal. A gente está perdendo peso aí de bobeira aí. Daqui a pouco vai acontecer igual aquela história que o pastor falou. O cara pediu um carro, não tem nada do que ele pediu. Pediu carro, não ganhou. Pediu casa, não ganhou. Pediu uma esposa, não ganhou. Não ganhou nada. Aí ele morreu, chegou lá no céu revoltado. Poxa, não é possível. Fiquei esperando minhas bênçãos a vida toda. Quando ele olha para o lado, sabe o que ele viu? Um carro do jeitinho que ele pediu. Uma esposa do jeitinho que ele pediu. Uma casa. Não é possível, gente. Aí perguntou, de quem é aquilo ali? Gente, nossa, igualzinho que eu pedi lá na terra. Aí o olho, era seu. Ué, meu? Mas eu fiquei esperando acontecer, ficou tudo acumulado aí. Você tá vendo? A cabeça está tudo acumulado. Jesus quer mandar logo isso aqui para baixo, gente. Amém? Vamos orar então no nome de Jesus? Glória a Deus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso. Agradecemos, Senhor, que o Senhor apareceu lá para ele lá. E o Senhor falou com ele, ó, pede o que você quiser, que eu vou te dar. Ele podia pedir ouro, pedras preciosas, ele podia pedir riqueza, não. Ele falou, Senhor, dai-me sabedoria, peço-te, para que eu julgue esse povo. Me dá sabedoria e riqueza. Agora nenhum rei houve antes de ti nem depois. Então, Pai, ajuda-nos, nos dê sabedoria, entendimento, conhecimento da Sua palavra, visão espiritual, Pai, para que a gente venha alcançar nossas bênçãos sem embaraço, sem um tropeço, sem um impedimento do inimigo. E eu paraliso toda ação do mal, exigindo que saia do casamento, saia dos filhos, saia da prosperidade, saia da saúde, saia da família, em nome de Jesus, e não volta mais. Oh, Deus Todo-Poderoso, oh, Pai, eu venho pedir ao Senhor poder de alcançar uma peça de roupa e peço que o Senhor ponha o seu poder nessa água, nesse sal, nessa peça de roupa, até a água para estar na geladeira lá da pessoa que está em casa. Pai, quando essa pessoa beber, ela vai ser curada, livre de todo mal. É assim que eu oro e abençoo cada um deles em nome de Jesus. Também peço, Senhor Deus, que o Senhor receba dízimo e ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor diz que me honrarei. Cubra com teu manto sagrado, Pai, e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças
Graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, termina de passar em caminho santo, agradecendo a Deus. E aí, quem quiser falar comigo, eu vou estar aqui na frente, tá? Trazer aí a roupa para orar, pode trazer aí, fotografia, que a gente vai orar aqui. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E Deus abençoe todo o pessoal que orou com a gente no Face, tá, pessoal? Deus abençoe cada um de vocês aí. Ficam na paz do Senhor e até domingo. Glória a Deus, até domingo, se Deus permitir. E vai permitir em nome de Jesus, que Deus é fiel. A paz, irmãozão. Deus abençoe. Amém? Deus abençoe, tá, pessoal? Uma noite abençoada para todos. Muito obrigada.